Essa mesa é uma representação, né? Mas isso é um exercício, a responsabilidade somos de todos nós aqui, já foi muito bem falado, né? Isso só vai acontecer se todos fizermos o nosso dever, mas mais do que dever, o entendimento do momento que nós estamos vivendo, né? É um momento realmente bastante delicado da política brasileira, né? Bastante delicado. Isso com certeza respingou na questão econômica do país, e se não bastasse, né? Como sempre diz, nada pode estar tão ruim que não possa piorar, né? E aí nós tomamos um susto com eu sempre digo, né, não vou questionar nem defender a questão do acontecimento político que acabou ocorrendo, o impeachment, mas a gente até imaginava, mas não sabia que ia ser tão a complexidade de um novo governo que optaria realmente, e aí foi o que eu disse de manhã, a minha preocupação enquanto cidadão brasileiro de realmente fazermos mais políticas, né? Porque é inadmissível que um governo que em tese realmente é transitório, porque não se tem nada em transitar de julgado enquanto impeachment, simplesmente assuma e façam mudanças tão radicais se ele simplesmente transitório, né? Pode ser que permaneça, eu não vou entrar nesse detalhe, mas isso mostra que, além do que a professora falou, do nosso sistema institucional, mas que ele seja forte realmente, as nossas instituições estão muito fracas quanto política, né? Porque não se tem uma garantia de política de Estado, nós temos ainda muita política de governo. Mas, para não me delongar muito, né, seguindo o seu raciocínio bastante interessante, é o que nós podemos fazer enquanto representações que estamos aqui. E aí o Edson foi muito feliz e me acendeu uma luz que eu não tinha pensado, sinceramente, em acionar a justiça. Eu vou propor para o colegiado nacional, né, e aí verificar se uma das estratégias não é os colegiados estaduais também entrarem com, acho que o colegiado não é ação civil pública, mas alguma ação de garantia contra, porque os deputados, quando eles são vencidos lá, eles entram contra lá no Ministério, não entram nos tribunais superiores. E nós também podemos ir contra a medida provisória enquanto instituição, né? E eu acredito que o CRP pode fazer, o Conselho Federal de Assistência Social também pode, Serviço Social pode fazer, e de todas as outras representações. Então eu acredito, Edson, que você deu uma boa ideia para que a gente possa atuar realmente também na esfera judicial. Nós temos que, porque eu acredito assim, tem que incomodar. Ainda está muito fácil, né? Você disse muito bem do saquinho de maldade, né? Abre o saquinho de maldade, se a gente reage, eles recuam um pouquinho, mas, né, acabam utilizando. Nós temos que realmente incomodar, né? E o COGEMAS, essa é uma estratégia que eu vou levar para a direção nacional, e o COGEMAS pode realmente continuar na mobilização dos municípios, né? Hoje, não querendo ser mas também foi fruto da mobilização do COGEMAS, né? O COGEMAS puxou isso enquanto gestão, mas a gente precisa realmente de todas as representações, de todos os integrantes das políticas de assistência e principalmente os funcionários, né? A professora falou muito bem. Quanto nós, eu digo, não tirando a responsabilidade da gestão, mas enquanto o técnico que está lá na ponta, ele não tiver o entendimento da importância da política que ele executa e realmente mostrar para o usuário que esse benefício não é uma ajuda, realmente vai ficar difícil a nossa luta. Nós temos que trazer o usuário para dar volume, né?
E aí nós estávamos conversando também no horário do almoço com os outros integrantes do COGEMA, alguns gestores. Uma ideia também mas aí precisamos ver a viabilidade de custo, e alguém comentou do MINC, né, do Ministério da Cultura, nós vamos ter que ocupar, né? Nós temos que fazer algo bem grande, e a gente sabe que é um momento difícil para o gestor sair da cidade, mas nós vamos ter que fazer o sacrifício de ocupar o MINC. Já foi até falado de ônibus para Brasília, né? Mas, nós temos que estruturar. Eu acredito, também vou levar para Nacional, e nós vamos ter que fazer um ato e temos que invadir o Ministério do Desenvolvimento Social, tá bom? Essa palavra é Solange Leite, agora representando o CRP e o Fórum dos Trabalhadores do SUS. Bem, bom dia a todos e a todas. Esse momento é de grande importância na história do Paraná e na história do Brasil. Talvez a gente está tão atordoado trabalhando nos CRAS, nos CREAS, nas gestões, em que parece que o mundo se reduz ao nosso local de trabalho. E muitas vezes essa redução nos tira uma capacidade crítica e organizativa de defesa da sociedade. Então é nesse sentido que o Conselho Regional de Psicologia, na gestão É Tempo de Diálogo, a gente fez o Dialogando a Psicologia no SUAS, e aonde a gente busca, com as discussões éticos, técnicas, a gente precisa fazer análise de conjuntura. E a gente precisa dar uma orientação de abrir a compreensão do que é um Estado de Direito. Até no começo, na primeira fala, eu falei um pouco isso, né? E a gente tem insistido pelo Conselho Regional de Psicologia a importância da gente perceber os contextos, né? E dentro da psicologia social comunitária, esses contextos com o meu trabalho na defesa do usuário e na minha defesa. Quando eu faço a minha defesa e a defesa do usuário, eu estou defendendo um Estado de direito, um Estado democrático, com participação social. A gente está indo para o último, e eu estou indo amanhã para Foz do Iguaçu, e lá a gente pode, no Dialogando e junto, colocando o Conselho Regional de Psicologia à disposição de todas as entidades aqui presentes na mesa, a gente pode ir lá também. Nós vamos estar com mais de 10 municípios, apontando também, junto aos psicólogos, né, que esse momento é o momento da psicologia, refletir a importância da defesa do SUS, né? A gente tem condições de estar apoiando o Conselho Regional de Psicologia, não sou a única da gestão, a Renata está aqui, eu não sei se tem mais alguém da gestão, mas a gente pode estar pensando em contribuição, tá? A gente pautar isso no plenário e ajudar na contribuição de caso tenha uma definição dessa. Outras coisas questões que a gente pode estar apontando são notas, site, comunicação direta, né? Nós atingimos agora com Foz, vai ser mais de 600 psicólogos, né? Que nós vamos ter um contato direto falando do SUS e da psicologia. Então, a gente tem hoje também um grupo de WhatsApp, de e-mail, que a gente pode estar fortalecendo nesse sentido, né? Quanto fórum, a gente está fazendo uma reestruturação do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS, né? Estamos incorporando aí os educadores. Esse fórum, ele é de todos os trabalhadores do SUAS, de nível fundamental, médio e nível técnico, e aonde a principal defesa é do SUAS, né? A gente se junta para defender um Estado e uma política pública. Então, o FET-SUAS, ele vem da origem, a Denise, a Maria Luísa estavam no período, né, na Secretaria Nacional, que está configurando a política pública e tinha que falar dos agentes que operam essa política, né? E é quando a gente constitui o Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS, que tem representações por Estado. É um fórum que acabou se constituindo numa dinâmica e numa organização bastante diferenciada das organizações
que existem no país até hoje. A gente trabalhou com a lógica e a adição federativa. Então, o Fórum Nacional, ele na sua coordenação é constituído pelos FETs, né? Os FETs trazem a adição do que tem o Pacto Nacional, traz para o Estado, e do Estado a discussão com os fóruns municipais e fóruns regionais. Né? Tem uma Neiva aqui, que está lá em Araucária, tem o Fórum Municipal de Araucária, São José dos Pinhais, tem o fórum, né? Os fóruns municipais têm muita dificuldade de funcionamento, até para fazer a defesa do SUAS, algumas vezes parece uma contraposição à gestão. Né? Em Pinhais a gente tem avançado um pouco nesse sentido. O que é defender trabalhador defendendo gestão? Né? Às vezes os secretários não conseguem nos compreender. Quando a gente diz assim, tem que ter orçamento. Isso tem que ser para a saúde mental. Né? Mas a gente é muito jovem. Quando eu vi e senti a tristeza da Maria Luísa, porque eu também não pensei que eu ia ter que lutar de novo por um Estado democrático. Né? Parecia que a nossa tarefa estava feita. E aí, eu acho que o que tem que vir, né, é a mística do ânimo. Eu acredito na unidade e acredito na mobilização. E nós fizemos isso. Se nós temos hoje licença maternidade, se a gente tem hoje auxílio-desemprego, se a gente tem a própria Constituição de 88, é porque a gente foi para a rua. Né? Então, o que estão nos falando é o seguinte: voltem para as ruas, porque vai ser lá que nós vamos fazer as conquistas. Então, eu quero colocar aqui o Conselho Regional de Psicologia na luta, né? Essa é uma definição desse plenário, e no apoio a gestores, a trabalhadores, às outras categorias, aos usuários, em que a gente vai estar fazendo essa defesa conjuntamente e encaminhando todas as questões que forem necessárias. Penso que depois a gente vai fazer, talvez, a dinâmica de pegar algumas proposições, se precisar, a gente fazer uns cochichos e propor para as outras instituições. Né? Eu quero propor lá para a PUC, para a PP, né? Vocês colocarem para a gente, e daí o que a gente pode construir. Porque tem coisas que nós vamos ter que ir todo mundo junto, e tem que a gente vai ter que atingir a nossa própria base, né? A gente vai ter que trabalhar mais diretamente com os psicólogos nesse momento, para eles compreenderem a situação que o país está vendo. Nós não temos clareza. Eu estou falando de quem está com a botina lá no CRAS, no CREAS, na gestão. Nós não temos clareza, não aparece. Eu acho que alguém falou hoje do cinismo, da maquiagem. Gente, não é visível. Não está sendo visto pelos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS a situação que está colocada. Tá? Então, acho que nesse sentido a gente precisa fazer reunião de grupos com os usuários. Nós precisamos fazer do nosso trabalho uma ação que oriente e coloque esse usuário no lugar devido de sujeito e protagonista. Essa é um pouco a direção que nós vamos fazer. Os grupos são fundamentais dos usuários para isso. Não queremos, e aí para concluir minha fala, eu estava no Conselho Federal de Psicologia, a gente está com uma consulta pública que a gente conseguiu adiar, né? Porque eu disse assim, parece que eu estou na Alice no País das Maravilhas, o Brasil acabando, o SUAS acabando e nós discutindo, faz avaliação psicológica do SUAS, benefícios eventuais. Não que não é importante, não que a gente não queira fazer, a gente vai fazer, mas o momento agora é de unidade e defesa do SUAS. Esse é o principal momento e essa história a gente não pode perder. E a psicologia, sempre, e pelo seu código de ética, né, o qual é o nosso princípio, é fazer a defesa de uma sociedade justa, em que onde o sofrimento, a exclusão, seja compreendida por nós profissionais da psicologia como um estado de possibilidade de transformação. Então, nós podemos contribuir na transformação desses usuários. É isso que nós, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, temos que trazer. É esse o nosso propósito. É ganhar os usuários e eles compreenderem que processo nós estamos vendo no país hoje. Muito obrigada. Nesse momento histórico de luta, de mobilização, de organização em defesa do Sistema Único de Assistência Social. E aí, mais uma vez, a gente relembrando o contexto histórico na construção da assistência social na sociedade brasileira, né? A assistência social
relembrando que sempre foi momento de luta, de enfrentamento e de resistência, né? Desde a nossa Constituição de 1988, foram anos para que a gente conseguisse aprovar a Lei Orgânica de Assistência Social, lembrando também que, né, foi através, né, do impedimento, do impeachment do Fernando Collor, que nós, né, só conseguimos a aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social em 93, assinada pelo Itamar Franco, né, e esse ano nós estamos aí por conta novamente do impedimento, né, tendo todos os reveses, né, todas as fragilidades, vulnerabilidades, enfrentando, né, as adversidades aí em torno, né, das grandes conquistas, dos grandes desafios que nós conquistamos nos últimos anos, né, dentro do Sistema Único de Assistência Social. E assim foram nesses anos. Em 93 conseguimos então aprovar a Lei Orgânica de Assistência Social. Na década de 90 passamos durante longos 8 anos dentro de um governo, né, que eu não quero fazer nenhuma apologia política partidária, mas em todos os governos então que nós caminhamos, tivemos aí 8 anos então da década de 90, 8 anos de ostracismo dentro da assistência social, porque aí tivemos também um projeto, um programa Comunidade Solidária, que não permitiu a discussão, o aprofundamento, o avanço da assistência social na sociedade brasileira, né? Então, se a assistência social, de certo modo, se fortaleceu, conseguiu respirar, avançar nos municípios brasileiros e nos estados brasileiros, foi por meio dos gestores municipais, os municípios que agarraram, se fortaleceram e encaminharam, né, as lutas, os princípios e diretrizes que nós acreditamos dentro da assistência social, né? Inclusive nós tivemos até um impedimento para a realização de conferência nacional de assistência social para não ser realizada de 2 em 2 anos e que, né, a sociedade brasileira se organizou, impediu, reviu isso e assim fomos. Na década de 2000 nós tivemos até Ministério Nacional da Assistência Social, depois não tivemos mais, né? Nós tivemos uma grande luta para assinar a legislação que nos permitiu e que hoje nós estamos aqui reunidos para fortalecer, estamos em defesa, né, do Sistema Único de Assistência Social. Então nós passamos esse contexto histórico na nossa sociedade brasileira por muitas lutas, por muitas mobilizações, por muitas organizações dentro da política de assistência social que nós acreditamos, que nós queremos. A Solange bem lembrou o que nós temos, seja na política de trabalho, questão de seguro-desemprego, o que nós temos hoje dentro do nosso Sistema Único de Saúde, tudo nós devemos pela luta e organização da classe trabalhadora brasileira. Nada vem de graça, nós não temos governos bonzinhos, depende da nossa capacidade mobilizadora, política, de nós irmos às ruas reivindicar aquilo que é nosso, aquilo que nós entendemos como Estado democrático e de direito. Então, mais uma vez, nós temos que relembrar, né, aos nossos governantes, relembrar, né, aos nossos governantes o que nós estabelecemos lá em 1988 na nossa Constituição, nas nossas legislações complementares, nas nossas legislações orgânicas, o que nós queremos, né, dar mais transparência, mais visibilidade, novamente retornar, como disse o colega, se precisar, vamos nos organizar, acho bem lembrado, questão de irmos às ruas, irmos a Brasília, como assim fizeram, né, outras políticas setoriais, né? Eu acho que nós já avançamos, já alcançamos tantas possibilidades, tantas conquistas, que nós não podemos retroceder 1 milímetro na política de assistência social, certo? Então, eu acho que nós já demonstramos aqui, vários colegas já colocaram o que nós, enquanto categoria de trabalhadores, o que nós podemos estar nos engajando e nos mobilizando com os usuários. Eu falando aqui em nome do curso de graduação da Pontifícia Universidade Católica, da PUC Paraná,
né, na possibilidade de também estar nos mobilizando com outras unidades de ensino públicas e privadas, nós vinculados a um grande grupo, né, com a grande rede marista, o Grupo Marista, dentro do território nacional brasileiro, com vários vínculos dentro da política pública de assistência social, por meio de inúmeros conselhos municipais, estaduais, nacional de assistência social, para a gente mobilizar, se organizar melhor nesse processo. Foi colocado também a questão do colega disse, então, política pública sempre a gente pensar em estratégias de resistir, enfrentar e continuar lutando, pensar cada vez, né? Análise de conjuntura é todo dia, toda hora. O momento exige mais do que nunca, né? A gente pensar, né, em como enfrentar. Cada dia é um tsunami que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. A gente não sabe nem como vai acordar, nem como vai dormir mais, né? Então, acho, como diz, a gente tem que manter os olhos bem abertos, né? Enfim, quero colocar, né, o nosso curso, a nossa Escola de Educação e Humanidades totalmente à disposição, né, da frente em defesa do Sistema Único de Assistência Social, em especial o nosso curso, e, enfim, dizer, a luta continua sempre, estamos aí, não podemos retroceder, como eu disse, 1 milímetro para trás, jamais, nada. Eu acho que conseguimos tanto, então nem pensar no que as ideias que estão aí propagadas, colocadas, o que a Denise nos trouxe, o que a Maria Luísa trouxe também aqui na sua fala, a Jucimere também nas colocações aí, que é de assustar. A gente fica, né, estou saindo daqui muito preocupada, assim, acho que muitos colegas que estão no dia a dia, os gestores, os técnicos, os trabalhadores, os usuários mais ainda. Então, ainda mais eu como formadora de futuros profissionais, assistentes sociais, futuros trabalhadores dos ruas. Então, acho que o compromisso da gente é buscar, sem dúvida nenhuma, estratégias de luta e enfrentamento. É isso aí. Obrigada, Márcia. Passar a palavra para a Jucimere, também representando a PUC Paraná. Então, foi estranho duas representantes, né? O povo me chamou para qualquer coisa, mas na verdade, eu também acho que, vou listar aqui alguns encaminhamentos, porque na verdade esse fórum ele surge, a professora Márcia já falou aqui em nome da PUC, e ele surge a partir da mobilização, especialmente dos gestores. Hoje nós temos novos interlocutores aqui participando, então nós, né, preocupados, né, com a situação, com os riscos do SUAS, mobilizamos uma discussão. Primeiro foi Fazenda Rio Grande e a gente vem conversando já da necessidade, né? As universidades também, nós precisamos fazer uma discussão, trazer o debate do plano decenal e das resistências nesse cenário de ameaças. Então, dizer que nós já participávamos de discussão regional, né, desde 2013, a gente vem tendo interlocução entre os municípios da região metropolitana. Curitiba representava as metrópoles na Comissão Intergestores Tripartite, que se reúne todos os meses para pactuar a política nacional, né? Agora nós temos a representação do José do Zanck, que está participando do Colegiado Nacional, da direção do Colegiado Nacional, e para nós aí é um canal para discutir o âmbito institucional do SUAS. Então eu queria dizer que nós não podemos esgotar uma única estratégia, né? Do ponto de vista da gestão, nós precisamos fortalecer, sim, e esgotar os mecanismos institucionais. Então, na via institucional, nós precisamos mobilizar uma ação civil pública, né? Então, acho que a gente tem que estudar o melhor remédio jurídico, se a gente entra com uma ação em separado, se a gente entra com mandato, se a gente entra... eu vinha conversando isso com a Denise, acho que o Marcos Fowler, que é um militante da assistência social, hoje ele é procurador, que responde pelo planejamento do Ministério Público, o doutor Olímpio, enfim. Nós temos pessoas que incorporaram o SUAS como um importante sistema público estatal, orientado pelo princípio da universalidade, então sabe dos riscos que é para os municípios do estado do Paraná a sua redução. Então acho que uma ação civil pública com a assinatura de um conjunto de entidades é fundamental.
a frente pode se instituir como uma rede. Nós fazemos parte, eu faço parte da Frente Nacional em Defesa da Seguridade Social, do SUAS, da Seguridade Social. Tem um conjunto de entidades nacionais. Então, nós precisamos criar essa frente aqui no Paraná. Então, a nossa proposta aqui, a partir das discussões, é fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Nós temos uma frente parlamentar que foi instituída, mobilizada por gestores, trabalhadores, entidades na área, que é o professor Lemos, que coordena a frente parlamentar. Precisamos reativar a frente parlamentar, reunir um conjunto de entidades do campo dos trabalhadores, né? Mas sempre trazendo esse compromisso também de gestores, conselheiros, conselheiras, né? Então, a próxima ação poderia ser a ação civil pública com a instalação da frente, e até lá nós trabalharmos nos argumentos jurídicos e políticos e técnicos, né, para a ação civil pública. Então, na via institucional, acho que isso é fundamental, né? E, inclusive, recorrer ao Sistema Internacional de Direitos Humanos, né? Eu digo isso porque nós temos 3 grandes fenômenos aí que a política de assistência social contribuiu de forma muito significativa, que é a retirada do Brasil do mapa da fome, a redução da pobreza, e mais de 30 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza no Brasil. Isso é reconhecido internacionalmente. Nós melhoramos os nossos indicadores de desenvolvimento humano em 48% nos últimos 20 anos. A territorialização das políticas coincide com as mudanças importantes de redução de desigualdade, não o suficiente, mas importantes, né? Então, nós precisamos denunciar os organismos internacionais não, mas as cortes internacionais, né? Ao sistema internacional de direitos humanos, que o que está em risco é justamente o retorno da fome absoluta no Brasil e a redução da pobreza, aumento das violências, o aprofundamento da desigualdade estrutural. Então, retirar políticas públicas dos territórios significa, na prática, isso. Aumentar a desigualdade social no Brasil, que já é historicamente enorme, né? Então, tem contornos de desigualdade de gênero, racial, desigualdade socioeconômica. É isso que está em risco, é isso que está em jogo. Então, acho que essa questão da gente estudar medidas jurídicas, políticas e trazer outras entidades, como Terra de Direitos, outros movimentos sociais, para dentro da frente, para sair, inclusive, desse risco de nós ficarmos numa certa endogenia. Dentro da assistência social, discutindo o sistema, o plano, o pacto. Na verdade, o que está em risco é justamente o aprofundamento da desigualdade. Pela via política, né, a articulação dos fóruns, o Fórum Estadual teve um protagonismo muito importante aqui no Paraná, ele precisa ser reativado, refortalecido, né, trazer o Fórum Estadual, os fóruns micro-regionais. Nós temos um desenho político muito importante no estado do Paraná, que são fóruns micro-regionais, que tem um protagonismo muito importante dos trabalhadores, né? Que são eles, são trabalhadoras que seguram os direitos, que defendem e seguram os avanços em cada território. Então, a gente reativar o fórum, né, trazer entidades e organizações para dentro da frente. Na via acadêmica, acho que é importante que as universidades, acho que sai daqui também, né, Márcio, nosso compromisso junto à área de direitos humanos, inclusive agregando outras áreas e a Rede Marista, mas criar um observatório junto com o Ministério Público, já era uma cooperação que nós tínhamos. O Ministério Público monitora e assessora as promotorias, né, o Centro de Defesa, as promotorias, para acompanhar o Sistema Único de Assistência Social em todo o Paraná. Nós queremos trazer esse acompanhamento para dentro da universidade, tratando das desproteções, das violações, né, dando visibilidade aos riscos da descontinuidade de recursos, né? Então, tanto no aspecto do financiamento, quanto de gestão, quanto das desproteções sociais, acho que o compromisso das universidades em discutir esses fenômenos sociais, o quanto eles podem se agravar e quanto esses territórios estão desprotegidos, né? Eu acho que a gente pode sair com esse encaminhamento, né, de criar um observatório em defesa da assistência social. Não só da assistência social, mas da assistência social e da civilidade, né, para tratar dessas desproteções. Instalar a frente, eu já falei. Eu acho que a frente de prefeitos é um importante canal. Nós estamos aqui em Piraquara. Piraquara está entre os 100 estados mais populosos e pobres do Brasil, né, que enfrenta desafios enormes, e não é diferente da maioria dos municípios aqui da região metropolitana. Então, acho que os prefeitos são importantes aliados, né? Nós fazemos parte da frente dos prefeitos,
representando para assuntos da Copa, e desde então, né, Curitiba continua, agora está em outra área, mas a frente dos prefeitos precisa ser mobilizada, porque tem cidades que recebem mais recursos de transferência de políticas públicas do que fundo de participação. Então nós precisamos trazer os prefeitos e prefeitas para a agenda das políticas sociais. Né? Reduzir, vejam esse grau de perversidade do desmonte, da contra-reforma dos direitos das políticas públicas no Brasil, porque agora, nesse cenário, os estados estão sendo puxados como aliados, né? E a gente precisa perceber essa ameaça, né? A renegociação das dívidas dos estados vem nesse contexto. Então, renegocia com os estados, boa parte dos avanços para as reformas serem garantidas, né? E os municípios que serão os mais prejudicados, onde ficam os municípios? Eu acho que tem que ter uma frente municipalista forte, tem que discutir a realidade dos municípios, tem que envolver os prefeitos, né? Tem que trabalhar a associação dos municípios, e a gente precisa criar um grupo de trabalho aí para mostrar o quanto vem de recurso do Bolsa Família, do BPC, dos serviços da saúde e da assistência social. Justamente isso que precisa mobilizar a resistência ao desmonte do que se construiu a partir do Pacto Federativo desde a Constituição de 88. Né? E aí eu acho que essas são as principais questões para a gente poder avançar também, né, na via institucional, fortalecendo as instâncias da assistência social. Concordo com a senhora José, acho que isso é bem importante a gente discutir no âmbito do colegiado estadual, do colegiado nacional, essa resistência, esse fortalecimento por dentro das instâncias, sobretudo os conselhos, né, que tem esse papel de deliberar, fiscalizar, defender o direito à assistência social. Porque e o plano decenal, eu acho que, né, a equipe que está de parabéns pela forma como estruturou o nosso primeiro encontro, nós estamos debatendo à luz do plano decenal, porque daqui para frente, né, o plano decenal sinaliza, isso que nós vamos defender, né? A assistência social se estrutura desde 93, mas sobretudo a partir de 2003, né, quando assume essa centralidade na política social brasileira, no Estado Democrático Brasileiro, essa concepção contemporânea dos direitos humanos, pós-Convenção de Viena, que é a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos. Né? O plano decenal incorpora a concepção dos direitos humanos. A assistência social incorpora a partir da última conferência. E trata princípios muito importantes, como a questão da integralidade, da proteção. Isso força uma integração com as políticas de seguridade social, induz uma maior integração. A indissociabilidade, os fenômenos sociais são complexos, então, como avança no sistema universal. Então, acho que a gente precisa fazer o debate político, técnico, né, teórico, sobre que sistema que nós estamos falando. Lá na PUC nós vamos fazer o seminário internacional no final do ano sobre sistemas universais de proteção social. Tem uma rede nacional que discute isso, latino-americana, né, a Márcia Lopes pela a OEA, né, da organização. Não, é pela FAO que ela está, né? Sim, mas também pela FAO. Que aí discute a questão da segurança alimentar, do combate à fome, né, da pobreza e dos direitos humanos. Então, a gente trazer essas organizações internacionais latino-americanas para debater Sistema Universal de Proteção Social, de Seguridade Social, e nós vamos trazer esse debate no final do ano aqui no Paraná. Por último, dizer, né, da necessidade de nós fazermos a resistência integrando, né, trazendo para a agenda outros sujeitos coletivos. Isso é fundamental, para a gente não correr o risco de reforçar a fragmentação que as políticas naturalmente têm. Talvez o grande risco que nos aflige é que eles estão contando com a precarização do trabalho, as possibilidades mais frágeis da nossa resistência. E o que está caminhando junto com as contrarreformas é justamente o fim da estabilidade do concurso público. Isso é grande risco. Quer dizer, isso está na agenda desse governo interino, acabar com a estabilidade do concurso público. E a gente bem sabe que a segurança do concurso público fortalece a nossa luta cotidiana em defesa dos direitos, não como outorga, não como favor, concessão de governos que passam, mas como direito, como políticas públicas de Estado que precisam ser. Então, trazer para a agenda do SUAS conjunto de sujeitos coletivos que defendem os direitos ao trabalho, que defendem os direitos humanos, especialmente sociais, é fundamental.
E as universidades cumpriram um papel muito importante na construção do SUAS, né? A gente vinha conversando nessa regionalização. Então a gente começa aqui no Fórum Metropolitano, integra esse conjunto de entidades e deve se fortalecer nas micro-regiões do estado do Paraná, né? Trazendo para a audiência pública o estado como um todo. Então acho que esse é o momento, né, nós avançarmos, e eu estava me lembrando aqui de outros momentos bastante difíceis também, que não contavam com a nossa astúcia. Que foi justamente a redução da jornada de trabalho dos assistentes sociais para 30 horas, né? Eu estava na comissão e me lembro muito bem quando eu tive que falar com o Álvaro Dias, que era o líder do governo, e ele disse assim: menina, volta, ele me chama de menina, não sei porquê, mas né, não sou mais menina, mas tipo menina sem experiência, voltem para casa porque esse assunto não interessa para casa. E eu falei, mas nós estamos com muitos profissionais lá fora, dá uma olhada na janela, senador. E assim, nós fizemos o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, montamos uma comissão, ficamos lá. Os enfermeiros estavam há 3 meses acampados, os indígenas há 3 meses acampados para serem recebidos. Nós saímos de lá com a aprovação da jornada de 30 horas. Então a gente precisa de persistência, de estratégia, né? Obviamente que não se esgotou ali, nós contamos com um papel importante dos trabalhadores assistentes sociais que estavam no Ministério, né? A Márcia Lopes cumpriu um papel muito importante de negociação com o presidente Lula, mas claro que sem essa massificação da resistência, não tinha redução de jornada de trabalho dos assistentes sociais. E isso não é uma luta corporativista, é uma luta do trabalho, está num contexto maior da luta do trabalho, né? E por último também da terceirização do TJ aqui no Paraná, quando a secretária do presidente foi lá no CRES e entregou uma tabela para que os juízes contratassem os assistentes sociais, psicólogos, médicos, diretamente lá, né, por tabela. E já saíram 2 concursos, obviamente tem muitos desafios, mas a gente fez uma resistência enorme. Mas assim, não se resistiu só com as audiências, só com as articulações políticas. Nós tivemos que fundamentar. E aí, né, Johnny, a gente reuniu os assistentes sociais do TJ e fundamentou. Então, precisamos fundamentar os riscos em relação aos direitos da assistência social, assim como em outros cenários foi necessário um posicionamento consistente. Acho que isso a gente tem condições de fazer, né? Avançando numa luta que agrega mais forças, mais resistência, constrói argumentos jurídicos, políticos, técnicos em defesa do direito à assistência social. E mobiliza na aliança com os usuários, montando comissões, a NOB já prevê isso, comissões de usuários para viabilizar a participação, discutir o direito à assistência social com os usuários. Em Curitiba nós paralisamos serviços e construímos uma agenda com os usuários e trabalhadores. Os trabalhadores discutiram o direito à assistência social no dia de mobilização. Então tem que sair também, Zanque, um novo dia de mobilização nacional, né, os mais de 1.600 trabalhadores de Curitiba, e os resultados foram fantásticos de discussão com os usuários. Alguns nunca tinham discutido o direito à assistência social. O que significa financiamento da assistência, o que é esse direito. Construiu uma agenda para dentro, né, relação direta com os usuários, para que eles estejam em número maior, inclusive na próxima audiência pública. A gente pode fazer isso, pode mobilizar os usuários para que na próxima mobilização estejam participando ativamente em defesa do direito, nessa compreensão, né, de que o fortalecimento dos direitos passa por essa... Nós fizemos aqui análises muito pessimistas. Nós temos que combinar o pessimismo da razão e o otimismo da verdade. O cenário não é tranquilo, é de retrocesso. E a gente não pode perder tempo com cínicos. A gente tem que avançar em estratégias inteligentes, mostrar a nossa força. Vocês estão em cada município, são contra a mola que resiste. Existe sim respeito ao acúmulo político que vocês têm em relação aos direitos, e é essa força de resistência que nós temos que potencializar nesse momento, por essa compreensão, inclusive, de que direito não é outorga, direito é conquista, e passa pela resistência histórica dos trabalhadores e trabalhadoras. Eram essas questões que eu tinha para falar. Obrigada. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar, né, a organização dessa atividade, que não é uma atividade que se encerra, né, em si mesma.
a gente tem visto muitas... Eu fiquei um pouco angustiada, né, com a fala inicial de que algumas coisas não... Né, que as coisas pareciam paradas, porque a impressão que a gente tem nas discussões que a gente tem feito no CRES, né, e na divisão mesmo, né, para acompanhar e para estar em todas as frentes e atividades, têm sido exaustivas, na verdade, porque a sensação que a gente tem é que o mundo está desabando sobre as nossas cabeças já há praticamente 2 anos. Né? Antes mesmo do processo que a gente tem denominado de golpe, nacionalmente, né, no estado do Paraná, a gente já vivia, né, uma série de retrocessos, de saque do fundo público, seja o fundo previdenciário, seja o FIA. Então, a gente vem vivendo uma avalanche na qual estamos resistindo já há algum tempo. Né? E aí, dizer que, né, no final das falas, tanto da manhã quanto da tarde, é muito difícil, né? É com pesar, na verdade, que a gente assiste, porque o que nos reúne hoje aqui é exatamente o fato da gente reconhecer que muito trabalho foi feito, né? Que muita luta foi feita e, novamente, né, a gente nessa sensação de ter que segurar o pouco que temos. Porque, como foi levantado lá em cima, apesar da gente discutir o aprimoramento, né, e tudo mais, ainda é muito pouco. Né? A população ainda está muito descoberta. Mas que mesmo assim a gente, né, não temeremos. Nós não temeremos, nós não vamos ficar paralisados, nós não vamos nos cansar. Né? Nós vamos seguir de braços dados. Né? Com todas as nossas diferenças, nós temos algo que nos une, que é a defesa do Estado Democrático de Direito, e disso a gente não abre mão. Né? Dizer para vocês que, né, agradeço imensamente porque vocês colocaram na pasta, né, a gente abriu a pasta e viu que, né, o texto, né, a humilde análise de conjuntura que nós fizemos da gestão do CRES se encontra nessa pasta. O entendimento que a gente tem do golpe é o entendimento que eu vejo que está aqui, que não é um golpe contra uma presidente, né, é um golpe contra um partido, né, é um golpe contra os nossos direitos, né, contra com toda a luta, né, e a possibilidade de participação, porque a participação foi permitida até o momento que a gente teve um período de estagnação, de crise econômica. Até ali, né, minimamente a gente conseguiu, e aí eu vejo no meu local de trabalho, e imagino que isso deva comparecer no local de trabalho dos outros profissionais, que tem um projeto que foi construído, uma campanha na cabeça das pessoas, dizendo para ela não apenas que o que fundamentava esse golpe era a corrupção, mas o que fundamentava esse golpe era a crise política. Então, a gente conversa com os usuários e eles dizem assim, é a crise da Dilma. E não estou defendendo o governo aqui. Né? Quem me conhece sabe que eu não estou defendendo o governo aqui. Mas os usuários dizem isso. Né? A crise da Dilma, agora a situação vai resolver. Mas a gente precisa dizer para os usuários que o pacote de medidas, né, que está sendo proposto tem 3 elementos balizares. Um é mais exploração, o outro é menos direito e o outro é mais repressão. Isso é fácil da gente dizer para as pessoas e exemplos não faltam. Né? Eu fiquei olhando o Edson aqui hoje e o Edson teve na Conferência de Direitos Humanos. Ontem a gente estava no Fórum DCA e lá estava a Maria Eduarda, que foi adolescente que também estava na Conferência de Direitos Humanos, né? E aí eu fiquei pensando que é muito legal, porque são usuários, né, dos sistemas, das políticas, que conseguem, né, participar ativamente, politicamente, entender a conjuntura, mas eu me pergunto por que nos nossos espaços nós temos um usuário representando esse segmento. Né? Isso nos demonstra uma fragilidade. E aí eu concordo que a via institucional é importante,
mas a via institucional tem se esgotado cada vez mais, né? E nós somos poucos, né? E nós temos fragilidades porque somos trabalhadores, somos assalariados, temos relações de contrato precarizadas, como foi sinalizado, e nós precisamos urgentemente, né, fazer aquilo que nós não fizemos nesse tempo hábil, né? Então, foi um pouco que a gente conseguiu acumular no CRES, né, nesse período de tempo. Uma discussão que a gente fez foi que a gente tem olhado para o cenário e vê, né, uma frente em defesa da saúde e da seguridade, uma frente em defesa da assistência e da seguridade, trabalhadores da Previdência querendo fazer o debate, né? Mas todas essas frentes não estão articuladas. De fato, embora elas levem o nome em defesa da seguridade, elas não estão articuladas. Então, a gente queria lançar esse desafio aqui, até porque isso foi várias vezes dito nessa plenária, o que foi difícil em outros espaços. Na segunda-feira nós tivemos com o pessoal da Frente em Defesa do SUS, né? E é mais difícil para os outros trabalhadores entender o porquê, né, de estar juntos do que os profissionais da assistência, porque no seu dia a dia tem que articular as políticas, no seu dia a dia sabe que o usuário, né, tem todas as necessidades, e não só a necessidade da saúde, não só a necessidade do acesso ao benefício. Então é essa frente aqui que me parece que encabeça e articula com as outras frentes. Então, só para dizer assim, que a gente entendeu que dois aspectos fundamentais são a seguridade e, além do aspecto institucional, que nós não, né, desvalorizamos, ele é fundamental também, né, a unidade entre gestores, trabalhadores e usuários, né, é o que forma essa frente, mas que não tem um interlocutor principal, né, e que todos nós vamos, né, cada um no seu campo, fazer frente, né? E aí, assim, dizer que nós tivemos, aproveitar um pouco, acho que como CRP, se colocar à disposição nesse processo, dizendo que a gente também teve um processo de interiorização das ações do CRES, né? Então, a gente ampliou o número de núcleos do CRES, que são os NUCRES, então estão extremamente mobilizados, agora em 19 o número. A gente fez 2 reuniões, né, e criou, então, um comitê pró-frente da seguridade, né, que está se reunindo todas as quintas-feiras. Disso, né, nós formamos um grupo lá de WhatsApp que tem entrado a cada dia mais profissionais do interior dispostos a se articularem com o NUCRES, e aí acho fundamental que a gente articule com o CRP ações, né, também para o interior. A ideia e aí estamos participando dos espaços da frente, segunda na saúde, hoje aqui, e aí na quinta-feira a ideia é que a gente possa elaborar um documento, né, do porquê, né, frente da Seguridade Social. Esperamos que a partir daqui a gente possa, então, né, fazer isso de uma forma coletiva, exatamente por isso chamamos de comitê e não nos intitulamos à frente, né, porque é no coletivo. E a ideia é, como foi sugerido aqui, que a gente pudesse fazer um levantamento, e aí acho que as contribuições, por exemplo, além do que foi colocado na mesa, mas as contribuições que a Jucimere trouxe aqui pela manhã, do que vem sendo apontado como tendência, é muito importante. Porque os trabalhadores, para que eles possam mobilizar os usuários, para que eles possam, né, a gente fez também uma reunião para dizer, com os usuários do coletivo Um Passo à Frente, né, que é um movimento que surge no Fora Valêncios, né? Então, eles também relataram para a gente que os CAPs, né, eles contam hoje aqui em Curitiba com assembleias, né, e a gente precisa pensar esses mecanismos, mas a gente precisa ter material didático, porque os profissionais, nem todos estão por dentro de tudo que está acontecendo. Penso que os gestores podem construir fundamentalmente com isso, porque estão nesses espaços, né, e sabem do que está acontecendo, para sistematizar e para que a gente possa ter material didático para fomentar os debates. Que isso não dependa, né,
dos conselheiros do CRES, dos conselheiros do CRP, mas que a gente possa disseminar o material para que ele seja trabalhado com os usuários. Acho que isso é um encaminhamento que é bastante possível e poderia contribuir. É isso, né? Obrigada pela paciência. Gostaria também de pedir que esses encaminhamentos que estão sendo sistematizados também sejam encaminhados para as entidades, para que a gente também depois possa ter esse compilado, tá bom? Muito obrigada. Tá, boa tarde, pessoal. Eu vou ser breve, até porque eu quero ceder um pouquinho do tempo para o Gustavo, já que, né, foi uma proposta nossa ali para trazer, né, a Frente Brasil Popular, porque desde o início, toda essa discussão, a PP ela tem caminhado junto, ela está junto com a Frente, né, então nessas ações. E acho que daí a proposta da Frente é essa unificação, né, porque daí nós temos várias frentes, temos a Frente da Educação, a gente acompanha ali a CNTE, fizemos a ocupação do MEC, né? Nós temos os nossos atos da educação, porque o desmonte proposto, né, tá aqui para o SUAS, é o mesmo para a educação. É a precarização, ataque, né, aos direitos trabalhistas, né, a escola sem partido, e quero dizer que a nossa edição pedagógica já tratando, né, sobre isso na nossa semana pedagógica. A gente já vai falar com essa escola sem partido, que é para não discutir nada mesmo, que é para a gente não levar. E a gente tem feito, né, a PP tem feito... com as nossas agendas, as estaduais, que não são fáceis, né? E vocês acompanham aí desde o ano passado, a gente tem conversado com a nossa base, tem falado sobre a PEC, a 241, tem falado sobre a Previdência, enfim, a gente tem tomado essas ações e muito junto com a Frente. Por isso eu acho importante, então vou ser bem breve para que o Gustavo possa passar para a gente essas agendas e todo esse encaminhamento, tá? Mariana, então, representando o Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. Bom, obrigada pelo convite, né, Cris, Cecília. Então, eu estou falando em nome de um Centro de Estudos da Universidade Federal do Paraná. Quero agradecer imensamente e parabenizar por esse momento, por essa organização. O centro ele é um grupo de pesquisa da Sociologia e do Direito, do Departamento de Sociologia e do Departamento do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade. E eu estou falando em nome do centro, através do qual a gente tem apontado para um fenômeno importante, que acho que ficou um pouquinho à margem, a Daniela falou um pouco agora sobre essa questão da repressão, mas o fenômeno daquilo que a gente vem chamando de hipermilitarização, né? Então, há um complexo jurídico policial, digamos assim, se pronunciando, e é muito curioso que essa cultura, ela veio, apesar de todos os avanços em termos do MTS, da assistência social, desde 88 até aqui, a gente veio aprofundando as políticas, né, de repressão, e isso, evidentemente, né, qualquer um pode perceber, é um contrassenso, né? Então, como é que você pode ter um Estado que mata e, ao mesmo tempo, protege, né? Então, são essas questões aí que a gente trabalha lá no centro, mostrando questões também que tanto a Maria Luísa quanto a Denise trouxeram, né? A questão da criminalização da pobreza, da gestão penal da pobreza, e um pouco esse cenário político que se coloca, que parece essa ideia de tirar mesmo os pobres do orçamento público, né? Uma questão bastante delicada num contexto e num país com as desigualdades como as nossas, né? Então, acho que a mídia representa aí um importante instrumento, né, de aprofundamento dessa cultura do medo, de construção de um inimigo público e dessas imagens bastante fantasmagóricas que se colocam, né, a partir de fronteiras morais. Então, eu estou aqui porque atualmente fazendo uma pesquisa da pós-graduação lá no CISA da Betonex, que é um equipamento, é o Centro de Inclusão Social do Adolescente, o equipamento aqui de Pirapara, bem construído com, né, o capital aqui da rede socioassistencial do município, da qual sou uma entusiasta, não posso mentir, né? E então, a partir dessa pesquisa, né, gente, que eu estou enfatizando a questão da segregação juvenil, tenho tentado entender as experiências e as trajetórias desses adolescentes e jovens, né? E tenho escutado muitas coisas, né, porque é a experiência viva que mais dói na gente, né? Falar de uma perspectiva teórica, conceitual, ela é tão distante
Eu até queria falar que eu sou filha de 1984, então eu não estou lutando de novo, eu estou escandalizada, melancólica, rompi laços familiares, acho que como muitos aqui, né, esse processo eleitoral, ele foi muito doloroso, porque de fato, né, você tem um pai que senta e lê Veja e assiste Globo News, e você é socióloga e, né, defensora da assistência social, como é que você consegue conseguir diálogo e vínculo, né? Então acho que nós somos uma sociedade carente de vínculos, né? De verdade, isso é uma questão que a gente precisa pensar. Então, coloco aí também o papel da universidade, do centro, né? O que tiver ao meu alcance, ao alcance, né, do Pedro Baudet, professor Gidiel, que são os líderes do grupo de pesquisa, do qual eu faço parte, junto com outros pesquisadores, né? Acho que esse é um momento fundamental de engajamento das universidades, inclusive porque nós também estamos na iminência de não termos mais um Ministério da Ciência e Tecnologia, de não termos mais bolsa, de não termos mais orçamento. Só para vocês terem ideia, as pós-graduações sofreram um corte de 75% das verbas no meio dessa, né, governo interino golpista. Isso também, evidentemente, vai atingir mais profundamente as ciências humanas, e a sociologia certamente será o alvo privilegiado, justamente porque é a ferramenta que talvez permita a gente compreender e aprender muito, inclusive, com a assistência, né, social. E aí, só mais algumas questões, né? Me parece, então, que, da forma como eu percebo, né, esse segundo momento que a gente tem vivido, né, teve um primeiro impeachment, eu era criança, pequena, né, e agora a gente está vivendo esse segundo impeachment, esse impedimento, né, que por outras razões e por outras vias, e acho que o que se coloca, né, de 88 para cá, é a necessidade, de fato, de politização da sociedade. Não existe outro caminho que não esse. A gente não pode deixar todas as defesas da sociedade nem para o direito e muito menos para a política partidária, porque nós não podemos fechar, né, toda a política dentro da política tradicional partidária, que inclusive muito ainda, né, com esse visgo dessa cultura autoritária, desse servilismo, né, dessas questões todas que Raízes do Brasil, Casa Grande e Senzala, todos esses clássicos nunca fizeram tanto sentido, né, do que para mim, pelo menos. Então, eu acho que essa revisão que a gente precisa pensar agora, né, e é isso, gente. Eu vejo, né, na minha posição de pesquisadora, agora na minha posição de socióloga e representando o centro, com essa ideia, né, de sermos também uma ferramenta, né, junto aqui, para desconstruir visões extremamente equivocadas que a sociedade tem, que acho que se anunciam por duas formulazinhas fáceis: bandido bom é bandido morto e direitos humanos para humanos direitos, né? Então, tentar desconstruir isso através de pesquisa, de compreensão, de um olhar sensível, ao que, ao meu ver, né, a questão da assistência social, ela tem uma invisibilidade muito grande, né? Então, eu falava para a Sunamita, a hora que eu cheguei, quem é que conhece o SUAS no Brasil? Quem é que sabe o que é o Sistema Único de Assistência Social? Quem é que realmente compreende as engrenagens desse sistema que foi construído? E aí, dizer que, principalmente, né, os jovens e as crianças, né, que futuro é esse Brasil? É isso que eu tenho me perguntado, né, recentemente, que futuro é esse que a gente está oferecendo? Eu sou mãe também, meu filho tem 9 anos, eu não consigo imaginar uma escola sem partido, uma escola sem discutir gênero, uma sociedade militarizada, uma sociedade amedrontada, carente, etc. Então, acho que a gente precisa construir e, principalmente, não perder a ternura. Eu acho que é mais do que necessário alimentar e nutrir a alma nesse momento, não perder a ternura e coragem, né? Espero poder contribuir junto com vocês aqui. Obrigada, meninas, pelo convite.